Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vamos passar aqui alguns minutos juntos aqui, tentando transmitir um conhecimento que é uma coisa que sempre me incomodou e eu acho que hoje eu tenho condições de contribuir com informações. Essa frase aqui é onde eu gostaria de começar tudo, porque se eu soubesse hoje, tudo que eu sei hoje, se eu soubesse quando eu tinha 19 anos de idade, 20 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, as coisas teriam sido diferentes. Se a Alterdata, quando eu fundei a empresa com 25 anos, eu tivesse o know-how que eu tenho hoje, a empresa teria mais sucesso, mais rapidamente. E algumas reflexões a gente faz em relação a isso quando a gente nasce numa cidade do interior. Quando eu falo uma cidade do interior, nós estamos falando que Petrópolis, Teresópolis, não é uma metrópole, não é o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. É a mesma coisa que acontece quando alguém nasce no interior dos Estados Unidos em relação à comparação com Nova York, Washington. A mesma coisa, alguém nasce no interior da França e se sente inferiorizado com quem nasceu em Paris. As empresas do interior, muitas das vezes, têm baixa autoestima. Acham que nós somos menos capazes. E o outro lado também acha isso. Eu escutei muitas vezes na expansão da empresa que nós estávamos numa roça. E estar na roça não avalizava a competência dessas organizações em São Paulo ou em outros lugares. E, na verdade, não é bem assim que o jogo funciona. Ao longo da minha trajetória, eu tenho livros publicados, faço muita palestra internacional e participo de eventos fora. E eu queria trazer algumas mensagens aqui que não são clichês internacionais, mas são a minha percepção de quais são os principais drivers que fazem a magia acontecer. O que de fato move as coisas? Nós vamos falar um pouco aqui sobre aspectos técnicos, o quanto que conhecer algo. O Gabriel, por exemplo, que saiu daqui agora, conhece algo tecnicamente, ele sabe cozinhar. Eu sou um programador por natureza, eu tenho um conhecimento técnico. O advogado, o engenheiro, o médico é da mesma forma. Nós vamos falar um pouquinho de comunicação, o poder da comunicação e como que isso pode mudar os negócios completamente. Nós vamos falar um pouquinho de pessoas, o quanto que a gestão de pessoas faz a magia acontecer, porque ninguém constrói uma organização sozinho. Você precisa de times. Nós vamos falar aqui um pouquinho de foco e objetivo. Grande parte das empresas que não conseguem desempenho é porque perderam o foco no meio do caminho. Mudaram. O cliente, às vezes, puxa a gente para fora do foco. Os colaboradores, a sociedade vai tirando a gente dos objetivos principais. E nós vamos falar um pouquinho aqui de humildade. O quanto que é importante, independente do sucesso que você tenha, você entender que nós estamos num processo de melhoria contínua. Nós nunca estamos prontos, nós temos que estar evoluindo continuamente. Ah, eu sou a maior empresa da região. Você não sabe um monte de coisa. Ah, eu sou a maior empresa do estado. Você não sabe um monte de coisa. Sou a maior empresa do país. Você também não sabe um monte de coisas. E a gente ter essa humildade ajuda, é um dos elementos importantes. E por último, nós vamos falar de dados. A importância de gerir um negócio através de modelos matemáticos, de dados, e não por sensibilidade. Então, quando a gente fala aqui de aspectos técnicos, eu queria dar uma notícia que mais ou menos 30% do sucesso está ligado a aspectos técnicos. Então, todo conhecimento que você tem, fiz 20 faculdades, 10 pós-graduações, não passa de 30%. Esse conhecimento técnico não é suficiente para você fazer sucesso. Você tem que entender que 30% é esse conhecimento que te dá a base da estrutura de onde você está inserido. Os outros 70% são as habilidades genéricas que você tem que ter. Empatia, relacionamento, falar em público, liderança, vendas. São aspectos que servem para várias profissões. E isso faz a magia acontecer, porque em algum momento, quando você monta um negócio, você começa com o teu conhecimento técnico sendo importante. Sei lá, eu sei fazer pastel, aí montei uma pastelaria. Aquele conhecimento é suficiente para eu abrir aquele negócio. Só que em algum momento eu vou ter que transferir para o outro aquilo que eu sei fazer. Porque a passagem, o que eu chamo de a passagem, você sair do técnico para o executivo, é o que faz a grande magia acontecer. Eu tenho que deixar de fazer uma coisa que me identifica como pessoa. Isso é muito difícil. Muitas empresas não conseguem e ficam a vida inteira do mesmo tamanho. Eu me lembro quando eu era um programador, que todo mundo me elogiava, me enaltecia por eu ser como eu era, aquilo era eu. Em algum momento eu tenho que passar para o outro, porque eu tenho que ter uma outra função agora na companhia. E fazer essa passagem que envolve delegação de tarefas e outras coisas do gênero é complexo. Ter habilidades genéricas é fundamental e é o que faz a grande diferença.
Habilidades genéricas são aquelas que você vai adquirindo, que vai fazendo a magia acontecer. Por que que algumas pessoas querem trabalhar com umas pessoas, não com as outras? Por que que algumas pessoas têm mais habilidade de vendas e não outras? Por que que algumas pessoas parecem que prevêem o futuro, outras não? São habilidades genéricas que não estão plugadas à habilidade técnica. Eu sou um excelente fisioterapeuta, excelente médico. Isso é diferente de ser dono de hospital. Sou um excelente programador, isso é diferente de ser dono de empresa de software. Eu sou excelente em fazer pastel, isso é diferente de ser dono de uma rede com 200 pastelarias. São conceitos diferentes e a busca dessas habilidades genéricas é muito importante nesse processo. Comunicação. Eu acredito verdadeiramente que o processo de comunicação faz a magia acontecer. Ajuda, contribui, faz com que os outros te entendam. A comunicação é aquilo que faz eu falar algo e o outro me entender. Está acontecendo isso aqui nesse momento, mas muitas das vezes está acontecendo numa mesa de reuniões, que tem 10 funcionários junto comigo. Eles estão ali e precisam compreender o que eu estou falando. Isso não pode ser confundido como um tagarela. Tem pessoas que são extremamente desinibidas, conheço jovens, muito desinibidos, falam pra caramba, mas não são bons comunicadores. O bom comunicador é aquele que transmite um conhecimento e os outros entendem, veem como credibilidade. Tem técnicas para isso. O tagarela desinibido, se fizer curso de oratória e expressão verbal, ele explode de sucesso. Aquelas pessoas muito tímidas, nós temos que tirá-los da caixa. Às vezes os tímidos são nossos filhos, nossos sobrinhos. Nós precisamos ajudar essas pessoas, porque falar é importantíssimo. Não adianta eu ter uma mente brilhante se ninguém acredita em mim, se ninguém confia em mim. Eu preciso desenvolver a habilidade de comunicação. E essa habilidade está muito associada ao receptor e não ao transmissor. O receptor é o que faz a magia. Aqui, nesse momento, eu estou observando a plateia. Eu estou usando técnicas aqui nesse momento. Se eu notasse que o grupo estava ficando disperso, eu já teria mudado minha forma de falar, minha forma de me comunicar, para me adaptar a vocês, de tal forma que vocês saiam daqui com uma mensagem positiva. Alguma coisa você vai se transformar. Meu desejo aqui é colocar um monte de minhocas na cabeça de vocês, para que gere uma ação no dia seguinte. Por isso eu estou observando o tempo inteiro, porque eu estou prestando atenção no receptor. Então, eu não sou o alvo da comunicação. Quem é são as pessoas que têm que me compreender. É muito importante entender esse processo. Vamos falar agora de pessoas. Ninguém consegue construir uma empresa de porte se não tiver uma estrutura de gente. A Alterdata, quando foi fundada, ela era uma organização que nasceu aqui em Petrópolis, ali no edifício Cinda, na rua Alencar Lima. Depois nós fomos para Teresópolis, hoje nós temos 2.000 pessoas na estrutura. Essa estrutura, ela não aconteceu por acaso. E o centro da estrutura são pessoas. A maneira com que a gente lida com essas pessoas. E pessoas, a gente tem que aprender a lidar com isso. Normalmente, quando nós somos técnicos, em excesso, a gente está preocupado com processos, com matemática, com computadores. Mas pessoas têm temperamentos diferentes, têm problemas psicológicos diferentes. Um é mais corajoso que o outro, um é mais detalhista que o outro. É possível aprender e é possível estudar que cada um é diferente. Então, quando eu percebo que pessoas são diferentes, eu dou linhas de comandos diferentes. Se uma pessoa mais concentrada, eu posso falar de um jeito, outra, posso falar de outra. E um dos elementos importantes disso é a PNL, Programação Neurolinguística. Estudar PNL nos ajuda violentamente. Eu leio sobre esse tema desde que eu tinha 21 anos de idade e hoje eu estou com 61 e continuo lendo. Porque a programação neurolinguística ajuda a mim ao entender os meus bloqueios pessoais e ajuda a entender os bloqueios pessoais do meu time. De tal forma que eu consigo entender que quando eu dou uma missão para uma menina, um menino de 25 anos de idade, e ele amarela, e ele desiste, eu não posso julgá-lo como incompetente no primeiro momento. A grande maioria das vezes, ele não está pronto. Ele tem bloqueios que não dá coragem para tomar decisões, assumir cargos, desafios maiores. Quando a gente entende isso, a gente se torna uma empresa mais humana, que as pessoas querem trabalhar com a gente porque nós entendemos as dores de cada um. Então é importante que você que é técnico, leia mais livros de psicologia e sociologia e antropologia, e menos livros de computação, livros de programação, de culinária. O Gabriel, por exemplo, ele quanto mais ele entender de pessoas, mais ele faz brilhar a parte técnica dele. Então, isso é uma dinâmica extremamente importante para a gente entender que nós temos que nos colocar na posição do outro. Ser empático e ouvinte é fundamental no processo.
Nenhum líder de sucesso consegue gerir o seu negócio se não se colocar na posição da equipe, não se colocar na posição do cliente, não ouvir. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Isso significa que nós temos que escutar mais e falar menos. Nós temos que ser mais receptivos a críticas. Nós temos que permitir que as pessoas critiquem, comentem o que eles estão vendo de errado em nosso negócio. Foco. Foco é a essência de manter o nosso rumo. O que é foco? É aquilo que você fundou a empresa, botou um objetivo, um propósito lá na frente. E durante o percurso, os caminhos que você vai fazendo, que nunca são retos, ele nunca fuja daquele foco. Você ter coragem para dizer não para alguns caminhos alternativos, você ter coragem para não aceitar certas coisas antiéticas que podem acelerar o teu processo numa visão finita, porque nós estamos jogando um jogo infinito. Eu não posso aceitar um caminho curto fazendo algo errado, porque eu estou olhando o meu propósito lá na frente. Então, o foco é fundamental. Isso não tem a ver com pessoas empolgadas, em excessos, que ficam excessivamente efusivos com o seu negócio. É importante ter uma bússola para me dizer para onde eu vou e um mapa para eu traçar a rota. O mapa é o plano estratégico. A bússola é a visão e o propósito. Quando a gente tem esses 2 elementos, independente do negócio que a gente tem, a magia começa a acontecer. Frequentemente, você vai ter que puxar a sua empresa de caminhos alternativos, ajustar a rota um pouquinho. Mas isso só deve ser feito com excesso de modelos matemáticos te orientando. Eu não aceito alguém entrar na minha sala e falar assim, olha, eu acho que a empresa tinha que fazer isso. Acha da onde? De que número você viu isso? De onde você tirou isso? Não, tem que ter uma análise detalhada. Por isso é tão importante a gente ter pessoas na empresa que sejam mais analíticos. A humildade do líder, do empreendedor, é fundamental nesse processo. E isso não é simples, porque quanto mais você cresce na estrutura, mais você vai sendo elogiado, mais sai matéria no jornal, mais sai a sua foto nas revistas, mais a tendência é você se achar melhor que os outros. O que é uma mentira e uma cilada. A cilada maior é quando você se acha melhor e que você não tem que aprender algo. O sucesso nosso está em a gente saber que não sabe. Quando a gente sabe que não sabe, tudo é mais fácil. Eu preciso ter a noção de uma coisa que eu não sei fazer hoje, para que eu possa estudar, me aprimorar e fazer aquela coisa daqui a pouco. Porque nós somos seres jogando um jogo que não termina, não tem fim. Eu estou no processo evolutivo continuamente. Quando a gente cria essa estrutura de aprendizado contínuo, a gente tem que contaminar a empresa com esse DNA. Lá na Alterdata eu empurro em todo mundo essa forma de pensar, porque eu quero que a menina lá da recepção tenha uma visão infinita, tenha uma visão de aprendizado contínuo exatamente como os diretores da empresa. E isso é um processo de transferência de cultura que faz a empresa ganhar toda velocidade numa direção única, sabendo que a gente vai errar, que a gente tem que aprender, que a gente tem que descobrir uma tecnologia nova, um processo novo, algo do gênero. E a essência da humildade é ouvir. É ouvir todos que estão à nossa volta. Às vezes os mentores nossos, às vezes aquelas pessoas que estão dentro da organização. O que eu mais quero lá na Alterdata, com 2.000 pessoas, é que um menino de 20 anos de idade entre na minha sala e fala, Sr. Vladimir, eu não concordo com o senhor nisso aqui. E eu quero saber por que ele não concorda. E algumas vezes ele me dá visões que eu não percebi. Porque ele é geração Z, consegue ver de um jeito que eu não consigo. Eu tenho que ter humildade, portas abertas para ter esse processo de comunicação. Então, essa humildade é importante. Agora, toda a estrutura da companhia ela tem que estar focada em dados. Ninguém administra uma empresa por sensibilidade. Os dados são importantes. Então, quando você monta um negócio, independente do tamanho, no primeiro dia você tem que começar a ter dados. Quantos clientes você atendeu? Quantos reclamaram? Que tipo de produto vende mais? Qual a lucratividade de cada linha de produto? Como é que você distribuiu a linha? Que região você está atuando? Qual o tempo de atendimento? Você tem que começar a medir o seu negócio de diversas formas diferentes para você começar a aumentar a assertividade. Qualquer empreendedor ou gestor de uma organização, ele é pago para acertar mais do que errar. E se ele é pago para acertar mais que errar, você tem que ter números que te ajudem a errar menos. Se eu for na sensibilidade, eu vou errar muito. Se eu for baseado em dados, eu vou errar muito pouco. Então, quando alguém entra na minha sala e fala assim, está acontecendo um problema na empresa. Esse é o primeiro levantamento. O segundo que a pessoa me apresenta é o seguinte, olha, os dados estão assim, a região tal, aconteceu isso, a lucratividade caiu lá, a insatisfação aumentou aqui, tal, e você começa a tomar decisões com maior assertividade.
Esses modelos de dados são muito simples de fazer. Quem não sabe fazer, não tem software, não tem Excel, faz no papel, faz à mão, mas são fáceis. Isso é muito mais mindset do que tecnologia, investimento e coisas do gênero. Então você não pode aceitar a opinião dos outros sem algo concreto e baseado no modelo matemático para entender o seguinte, não é para cá que eu tenho que ajustar a empresa um pouquinho. Eu tenho que mudar essa estrutura um pouquinho para aumentar a curva de vendas. Esses elementos, quando eles se unem todos, eles 6 grandes pilares, eles se unem todos numa coisa que eu entendo como propósito. Uma empresa tem que ter um propósito. Quando você chama um monte de gente para trabalhar com você, eles não trabalham por salário. Eles trabalham por um objetivo, por alguma coisa maior do que eles. Se você associa a remuneração ou o faturamento da empresa a ser o teu negócio, isso vai ser um desastre. É importante que tenha um propósito. E o propósito é alguma coisa que desplugue de você e conecte com todos, com a sociedade e por aí vai. Eu acredito verdadeiramente que muitas empresas das cidades menores não crescem porque ficam olhando a rua onde ela está. Ele fica olhando aquele bairro que ele trabalha, ele fica olhando aquela cidade que ele está inserido. Para de pensar pequeno. Nós podemos ter produtos para o país inteiro, para o mundo inteiro. Nós temos competências altíssimas na nossa região. Nós precisamos mais de autoestima e coragem. É possível. Se eu soubesse isso tudo quando eu tinha 20 anos de idade, eu acho que eu teria feito mais sucesso hoje. Agora você sabe. O que você vai fazer com essa informação? Obrigado.